Sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-los com a toalha que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tem partes comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: Quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto aos mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: Nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: Compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se a praticardes. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. É antes para que se cumpra a escritura. Aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que, quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Ditas estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: Em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Então, os discípulos olharam uns para os outros sem saber a quem ele se referia. Ora, ali estava conchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. A esse fez Simão Pedro sinal, dizendo-lhe: Pergunta a quem ele se refere. Então, aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: É aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço do pão e, tendo-o molhado, deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: O que pretendes fazer? Fazei-o depressa. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que fim lhe dissera isto. Pois, como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera: Compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Ele, tendo recebido o bocado, saiu logo, e era noite. Por hora, só aqui. Senhor nosso Deus, louvamos e bendizemos o teu santo nome por esta manhã. Continua conosco, ó Deus, abre o nosso entendimento, abre, Senhor, nossos olhos para que possamos contemplar a tua glória. Abre, Senhor, as portas do nosso coração para que toda aquela área que esteja endurecida, o Senhor, por meio do teu Santo Espírito, possa transformar. Abre, Senhor, na verdade, tira, Senhor, todo impedimento do nosso meio, que possamos estar ligados à Tua palavra neste momento, para que possamos ouvir a Tua voz. Faz-nos sensíveis, ó Deus, ao Teu Santo Espírito, para o louvor da Tua glória, para a nossa edificação, e que o Teu nome seja glorificado no meio do Teu povo. Quanto a mim, me conduza nesta hora. Tira de mim toda a palavra que venha da minha própria boca, do meu coração. Mas te peço que o Senhor possa me usar neste momento para edificar a tua igreja. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Hoje
estaremos dando continuidade ao capítulo 13, que iniciamos. Eu acredito que no dia 1º de janeiro estamos no capítulo 13. E nós estamos continuando o estudo desse versículo, certo? Brincadeiras à parte, mas semana passada nós não tivemos aula por conta da consciência cristã, tá? Então, trazendo à memória o que foi dito no nosso último encontro, começamos o capítulo 13. O capítulo 13 foca, então, os momentos finais de Jesus ainda neste mundo. As portas do evangelho para todos os judeus, para todo o povo, agora havia se fechado. Jesus se retira a sós com os seus discípulos, ou seja, aqueles a quem era do seu próprio círculo íntimo, aqueles que o próprio Jesus havia escolhido para dar continuidade ao seu trabalho. Ele agora se reúne apenas com estes. Na primeira parte, como eu destaquei, Jesus, ele revela o Pai a todos. Agora ele se reúne com os seus discípulos e revela Deus aos seus discípulos, certo? De uma forma mais íntima, tá? Num tratado do próprio Senhor para com aqueles que são seus. Então essa mensagem, a partir do capítulo 13, não é para todos, é para os que são seus. E isso inclui a mim e a você. Louvado seja Deus por isso. Então, quando nos dedicarmos a partir de então, não que as outras coisas não façam sentido para nós, pelo contrário. Mas a partir de agora, comece a ver este tratado, esse ensino de Jesus diretamente a mim e a você. Foque essa atenção como um tratado que o Senhor traz, um ensino exclusivo e direto do Senhor para o seu povo. E, em primeiro lugar, João não é alheio à cronologia que ele coloca em seu evangelho. E, em primeiro lugar, dado a esse momento único e exclusivo que o Senhor tem com os seus discípulos, ele dá um exemplo máximo daquilo que o que deveria acontecer com ele nas horas que se seguiam. A passagem, esse ensino do lava-pés que o Senhor traz e ensina aos seus a repetirem também, ela é um anúncio da glorificação que viria com a sua morte, tá certo? A glorificação que se seguiria mais tarde. Por que eu digo isso? A situação do lava-pés, ela não está desassociada nem diferente à morte da cruz de Jesus. Porque uma coisa, ela reflete na outra. Jesus se colocando no papel, e João é bem claro em destacar isso de uma forma clara, né? Repetindo, de forma bem clara, ele traz esse ensino da forma como Jesus se comporta. Ele estava na mesa, ele estava agora ceando com os seus amigos, com os seus discípulos, e João ele é bem detalhista em dizer que ele se levanta da ceia, se tira a sua túnica, coloca uma toalha cingindo a cintura, um papel claro de alguém que serve. A vestimenta que Jesus se propõe, que ele se desfaz e coloca, é a figura de um servo, do escravo. E não é qualquer escravo, porque até dentro desse contexto de escravidão havia uma hierarquia. Veja como a gente gosta de separar e setorizar as pessoas. Até mesmo na escravidão, no contexto de escravidão, havia uma categoria. E essa categoria da qual Jesus se veste é aquela que nem o judeu, culturalmente, que era escravo, deveria cumprir esse papel. Que é o escravo que está condicionado a lavar os pés daqueles que são recebidos no lugar. A este papel, nem o judeu escravo era propositado cumprir. Era aqueles que não faziam parte, aqueles que foram comprados de uma forma que só Deus sabe, mas a este era dado esse papel. E Jesus, até nisso, ele se mostra exemplo no fato de que ele se dispôs. Ele renunciou tudo o que ele tinha, tanto no céu, como ele também renunciou tudo o que poderia ser e dado a ele por direito aqui na terra. Ele deixou o seu lugar de glória e se tornou como um servo. E Paulo é bem enfático nisso quando ele faz essa declaração de servidão que Jesus cumpriu. E eu convido você a ler depois todo o evangelho,
as epístolas, toda a palavra de Deus para reconhecer isso, para entender isso. Então, não é à toa que Jesus se veste dessa forma, ele lava os pés dos seus discípulos, é um exemplo que ele nos dá, é uma reflexão acerca do papel que ele cumpriria mais na frente, porque em todo o processo, em todo o ministério, Jesus foi servo. Não servo tanto dos que estão lá fora, como também para os que são seus. Ele foi servo, esse exemplo de servidão, de humildade. E com isso, tem o diálogo, que isso já discorri. Se você não prestou atenção, se você não viu, volta lá no estudo, para você poder acompanhar o que vai ser, não agora, mas que você acompanhe o que vai ser dito nesta manhã. Tá? Então, ao discurso de Pedro, Jesus ensina a Pedro acerca de que não era necessário que ele fosse por todo banhado, mas sim somente os seus pés. E isso traz um ensinamento de que aquele que foi lavado pelo sangue de Cristo não necessariamente precisa lavar-se novamente. O próprio Deus é Ele que garante a nossa salvação. Porém, para todo aquele que já foi lavado pelo Santo Espírito e pelo sangue de Cristo, necessariamente necessita de purificação. Lembre-se, o processo de salvação ainda está em conclusão nesta vida. Nós não estamos ainda desraigados e totalmente desfocados de quem nós somos inteiramente. Nós ainda somos pecadores. Porém, aquela dualidade, o já e ainda não. Cristo nos salvou, mas ainda precisamos nos purificar até a aguardada volta do Senhor Jesus. E é isso que Cristo ensina aqui. E Ele vai dar o ensinamento ao conhecimento de por que Ele ter realizado este lava-pés. Ele exorta os seus discípulos dizendo: vocês me chamam de Senhor e Mestre, e vocês fazem corretamente, porque de fato eu sou. Mas que essa declaração não seja uma declaração de homem para homem, mas que isso seja uma verdade inculcada em nosso coração, na nossa mente. Dizer que o Senhor é Jesus, isso é fácil. Dizer que o Senhor é Rei, que só o Senhor é Deus, isso é fácil. Isso está estampado até nas igrejas universais. Há uma diferença entre eu falar e ter a certeza e viver isso. Há uma diferença muito grande, e o Senhor nos exorta. Vocês falam e falam muito bem, porque de fato eu sou. Mas se de fato isso que vocês exprimem é uma realidade na vida de vocês, então vocês vão ouvir o que o Mestre tem a falar. Vocês vão ouvir o que o seu Senhor tem a dizer e vocês vão replicar. Vocês vão fazer. Por quê? Porque é o seu Senhor quem manda. É o seu Mestre que ensina a fazer todas essas coisas. E Ele vai dizer que esse lava-pés que Ele realizou para com os seus discípulos, isso deve ser replicado. Isso deve ser replicado também para os outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se eu, como Senhor, me coloquei nesta situação, vocês também devem se colocar como igual, porque eu não me julguei ser quem eu sou. Eu não fiz isso, então não é cabível para vocês também fazerem o mesmo. Pelo contrário, ter-me como exemplo. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se a praticardes. Aí Cristo faz a conclusão desse ensino, do fato de lavar os pés. E eu falei isso na nossa última aula, que não é que vamos chegar aqui e vai ter uma bacia e alguém que vai estar prostrado aos seus pés para limpar o seu, nem o meu, e nem eu fazer com vocês, nem vocês fazerem comigo de uma forma externa. Mas isso deve ser algo diário. Isso foge do ato em si, mas é algo que vai mais além disso. Não é somente lavar os pés, mas é servir como um servo serve ao seu Senhor em toda situação. Aí Cristo vai e diz: bem-aventurados sois se praticardes. A verdadeira felicidade, meus irmãos, nós encontramos em Cristo e na sua palavra. Você quer ser bem-aventurado nesta vida? Você quer ser bem-aventurado enquanto peregrina nesta terra? Não é você se submetendo ao padrão que o mundo lhe concede.
Não é se submetendo às ordens, àquilo que o mundo tenta a toda forma nos seduzir, nos conquistar. Mas é a forma e o padrão que Deus tem para nós. Bem-aventurado é aquele que serve, bem-aventurado é aquele que ouve e a pratica. Por quê, meus irmãos? Nossa vida não está somente presente nesta era. Aqui é só uma porção de tempo. A nossa vida genuína, ela se encontra na eternidade. É lá a nossa casa. Aí eu pergunto a vocês, onde você vai morar na eternidade? Com o Senhor, recebendo da sua graça, e sendo consolado, ou recebendo a ira justa do Senhor? Aí Cristo nos ensina a viver de uma forma adequada neste mundo. Bem-aventurados sois que ouvem a minha palavra e a praticam. E isso não é uma porção dela, é toda a palavra. Eu não seleciono e nem escolho aquilo que eu vou obedecer da parte do Senhor. O próprio Senhor nos traz como padrão Ele mesmo. Então, como eu devo viver? Conforme Cristo viveu, amou, serviu, se deu, se doou, se gastou. É assim, a verdadeira felicidade será visível para nós e seremos plenamente contentes nesta vida. Portanto, dando continuidade, não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que eu escolhi. Jesus, mais uma vez, ele está alertando aqui que há um traidor entre eles. Certo? O próprio João, nós vimos que quando Judas Iscariotes aparecia na passagem, João era bastante enfático em acusá-lo, né? Judas estava conosco, mas lembre-se, ele não era do nosso. Ele era ladrão, ele era traidor, ele era mentiroso. Ele participava, porém ele não fazia parte conosco. E Jesus aqui, mais uma vez, ele traz essa alusão, essa repetição acerca de que havia um traidor no meio deles. Então, Jesus repetidamente faz essa exortação. Ele acaba de deixar claro mais uma vez que um deles não está totalmente limpo, como nós lemos anteriormente. E agora, ele referindo-se àqueles que serão abençoados por fazer a sua vontade, Jesus diz: não estou me referindo a todos vocês, porque eu conheço quem eu escolhi. E isso é forte. Isso é forte para nós que estamos entendendo um pouco mais profundo acerca do ensino de João aqui em seu evangelho. Nós, na nossa leitura devocional diária, ou até para memorizar versículos, nós muitas vezes lemos e deixamos passar por despercebidos vários pontos interessantes. E este é um deles, porque Cristo mesmo garante que ele foi escolhido. Que na verdade ele que escolheu os 12 e Judas estava no meio deles. Então Judas não pegou a Jesus de surpresa com aquela ação dele. Jesus não estava alheio, Jesus ele sabia e conhecia o mais íntimo dos seus discípulos, até mais do que os próprios discípulos achavam que conheciam, acerca de Pedro mais à frente. A gente sabe que a gente tem o conhecimento, que a gente tem a força, que a gente tem a sabedoria, que em determinado momento da nossa vida, na situação adversa ou não, a gente vai estar lá firme, a gente vai estar lá forte, né? Eu confio no meu próprio braço. Mas Cristo aqui está revelando algo mais intenso e profundo. Eu posso não me conhecer completamente, você pode não me conhecer completamente, mas Deus me conhece completamente. Ele é o único que tem um acesso direto e exclusivo ao mais profundo do meu coração e da minha vida. Ele sabe todas as pedras, Ele sabe todos os tropeços, Ele sabe a minha conduta, Ele sabe a minha vida, Ele sabe se neste momento eu estou sendo hipócrita, falando uma coisa quando eu mesma não cometo. O Senhor sabe. E isso me faz tremer na base. Todas as vezes que eu venho para cá, você pode pensar assim: é só um estudo.
É só alguém que leu, que pegou uns compêndios, que pegou alguns livros, pegou alguma coisa no ar, anotou algumas coisas e está aqui repassando. Toda vez que venho, como vocês já sabem, eu choro, né, na presença do Senhor. Isso não é dúvida nem novidade para ninguém. Isso é até piada para vocês acerca do que isso acontece comigo, tá? Porém, a minha maior oração é para que o Senhor não me encontre da mesma forma como encontrou Judas. E eu vou explicar a vocês mais na frente. E isso serve também para uma reflexão inclusiva de vocês. O Senhor nos escolheu, o Senhor sabe quem nós somos. Então não adianta você fingir, ser superficial e usar máscaras. Você pode até enganar homens, mas a Deus nós não enganamos, tá? Ele é quem nos escolheu. E antes isso aconteceu, e é bom deixar isso bem claro, porque eu vou falar isso agora. Antes, para que se cumpra a Escritura. Jesus sabia que haveria um traidor no meio do seu grupo. E quando Judas se manifesta assim, Jesus não é pego de surpresa. Por quê? Porque ele vai dizer, para que se cumpra a Escritura. Aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Isso é uma citação direta do Salmo 41, versículo 9. Não é que o Salmo 41, ele é todo messiânico. Mas, em algumas passagens específicas, há um relato messiânico. E esse relato do 41, 9 é especialmente messiânico. Quem declara é Davi. Num contexto em que ele estava sendo perseguido, ele estava sendo ultrajado no momento de sua fragilidade. Ele estava enfermo e os seus inimigos caçoavam dele. E o pior para ele não foi os seus inimigos terem caçoado dele. O pior para ele, a pior traição que existia, era de alguém que comia da sua própria mesa, a qual ele mesmo ofertava o pão e traía. E o traiu. Cristo utiliza da declaração de Davi, porque Davi também aponta para Cristo, é um tipo de Cristo, certo? Ele utiliza dessa verdade para declarar o que estava acontecendo. Aquele que come do meu pão levantou contra mim seu calcanhar. Quando você olha o contexto, a cena, você diz, não há um versículo que se encaixe tão bem com essa realidade. Aí ele segue dizendo, desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou. Isso não significa, meus irmãos, eu gostaria de deixar isso bem claro aqui para a gente, porque a gente ainda tem uma certa dificuldade em entender os caminhos do Senhor. Como Deus trabalha na história, isso ainda e continuará sendo uma incógnita para a gente, porque nem todos terão essa revelação, e não é da vontade de Deus revelar os seus propósitos, os seus caminhos e como Ele age, da forma como Ele age, porque Ele age. Não cabe a nós, cabe somente esse entendimento ao próprio Senhor, certo? Mas eu gostaria de deixar bem claro, porque muitos vão interpretar da seguinte forma, como já interpretam. Então Judas, ele é o filho da perdição, então ele nasceu exclusivamente para esse propósito. Deus, quando formou a Judas já estava com esse caminho traçado pelo resto da sua vida. Vocês concordam com esse tipo de pensamento? Nossa, que silêncio. Vocês concordam com esse tipo de pensamento? Só um que eu ouvi respondendo. E o medo de errar, né? O medo de errar é grande. Certo? Mas deixa eu deixar uma coisa clara para vocês. Isso não significa, eu anotei para não perder nada do detalhe. Isso não significa que Judas foi especificamente levado a este ato de traição por um decreto do destino contra o qual teria sido impossível dele resistir e dele lutar. Mesmo estando prevista a traição, mesmo que a palavra dissesse que isso iria acontecer, não significa que estava determinado que era Judas que faria isso, certo? Mesmo estando prevista a traição, foi por escolha pessoal de Judas que ele não
E não outro que foi ele, e não outro que acabou desempenhando esse papel de traidor. Vocês concordam com isso? Estou sendo polêmica hoje. Vocês concordam com isso? Todos concordam, eu só estou vendo 2 balançando a cabeça. Exatamente. 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 Ou, meu irmão, você pode esperar só um pedacinho? É porque não sai na transmissão. Tá certo? Não é só porque não sai da transmissão. Como eu incitei vocês a falar, né? Agora vocês vão falar devidamente. Pai do Senhor. Amém. Quem estava dormindo acordou agora. Na minha visão cristã, eu creio que pode ser que seja a permissão de Deus que tudo isso pudesse acontecer. Claro e evidente que não poderia só ser Judas ou qualquer um outro, mas ali já estava formado 11. Faltava um. Acredito que era ele, para completar os 12. E acredito que pode ser permissão de Deus que ele tenha sido incluído ali para que ele fizesse essa traição a Cristo. Certo. Todo mundo concorda? Vocês só vão sair daqui hoje quando vocês tiverem isso pleno conhecimento. Eu não me importo se eu vou virar 2025 dando João. Vocês só vão sair daqui quando entenderem isso. Poliana, tem alguns textos que é meio complicado, porque há um texto que diz assim, que Deus ele fez vasos de honra e vasos de desonra. Há um texto também que diz que, por exemplo, o trecho que diz que fala que Caim ele era do maligno. Então, no meu ponto de vista, eu observo que, pelos decretos de Deus, eu acredito que Judas estava inserido justamente como vaso de desonra. Certo. E como alguém que era do maligno. Certo. Agora me explique. Não, eu só fui responder. Não, Explique. não. Pronto. Joguei a bola para você, viu? Eu que estou passando para você, rebate e volta. Só um instante, meu irmão, só um instante. Do 13? Do capítulo 13? Não fala a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que eu escolhi. É antes para que se cumpra as Escrituras. Certo. Agora me responda. Me responda. Jesus orou. Antes de ele escolher os 12, lá nos sinóticos, Jesus sobe ao monte para orar. Quando ele desce, obviamente, com a instrução divina, né, em consenso, na Trindade, ele volta e ele escolhe Judas. Foi um erro do Senhor? Eita, vocês estão, ó, linguinha afiada. É isso mesmo, meus irmãos? Poderia ter sido Pedro, não? Pedro é inconstante nos seus sentimentos. Ele é uma montanha russa. Uma hora ele está lá em cima, outra hora está lá embaixo. Tem hora que Deus chama, sarreta de mim, Satanás. Na verdade, poderia ser qualquer um. Porém, o Senhor, nos seus decretos, já sabia o coração de Judas. Não é que Judas ele foi escolhido para esse papel exclusivo, mas Deus já conhecia o coração de Judas. E quando ele escolhe a Judas, ele já escolhe sabendo que esse papel seria possível para ele. Eu vou escolher um aqui. Não, Deus já tem determinado. Ele já sabia do coração Ele já sabia que Judas não seria limpo pela palavra. Meus irmãos, prestem atenção. Jesus escolheu. Jesus guardou Judas durante 3 anos de ministério.
Durante 3 anos de ministério, Jesus guardou a Judas. Judas, ele viu todos desses 3 anos, Jesus ensinando. Ele ouviu da palavra. Ele fazia parte do grupo seleto, ele fazia parte do grupo dos 70, depois passou a fazer parte do grupo dos 12. Durante 3 anos de ministério, Jesus ensinou, Jesus exortou, pela palavra e pelo seu poder. Jesus, ele viu Jesus operando sinais, milagres. Ele viu Jesus atuando de uma forma como nenhum homem na face da terra poderia atuar. Durante 3 anos do ministério de Jesus, Judas foi separado. Jesus chamou Judas para expulsar demônios, anunciar a sua palavra, evangelizar os perdidos. Durante 3 anos de ministério, Judas foi, quando Deus separou os discípulos em pares, ele expulsou demônios, ele ensinou a palavra de Deus. Judas, durante esses 3 anos, ele viu, provou da graça de Deus. Porém, ele foi o único que não foi salvo. Não venha dizer que ele está indesculpável do seu ato, porque ele havia sido predestinado para aquilo. Jesus deu a oportunidade para ele se arrepender. Ele teve acesso direto de Jesus. Quantos meus irmãos aqui queriam estar naquele lugar? Que talvez no seu coração tinha a graça e tinham sido purificados genuinamente pela palavra. E Jesus escolheu a Judas. Mas isso não isenta a Judas da sua responsabilidade. Isso não isenta Judas do que ele viu, provou, vivenciou e experimentou. Isso não isenta ele. Vamos chegar lá. Tá? Vamos chegar lá. Eu acredito assim que no coração de Judas não havia o amor. Porque se ele amasse a Cristo, ele não iria trair ele. Porque apesar de Pedro ser inconstante, mas ele tinha o amor por Cristo. Quem? Pedro, né? Pedro, sim, no caso. Sim. Vocês estão adiantando um assunto, gente. Espera aí. Eu vou falar nisso mais na frente. Tá certo? Olha, eu anotei aqui algumas coisas e eu gostaria de ler aqui. Durante os 3 anos de ministério, Jesus protegeu, cuidou o traidor, dando-lhe inúmeras oportunidades. Mas o coração de Judas tornou-se muito mais endurecido do que ele já era desde o início. Agora chegará a hora de tirar a máscara e Jesus deixa claro que Judas não é crente, nem seu discípulo e muito menos um homem salvo. Judas tinha sido escolhido pelo próprio Cristo no mesmo nível e no mesmo tempo que Pedro, Tiago, João e os demais apóstolos. Judas, ele foi escolhido depois de uma noite de oração para estar com Jesus, para pregar o evangelho, para orar pelos enfermos e para expulsar demônios. Por 3 anos, Judas Iscariotes andou com Cristo, viu seus milagres, ouviu seus gloriosos ensinamentos, viu Cristo curando aleijados, dando vista aos cegos, purificando os leprosos, ressuscitando os mortos. Durante 3 anos, Judas viu Jesus andando por toda parte e libertando os oprimidos do diabo. Durante 3 anos, Judas realizou a obra que Jesus havia confiado a ele a realizar. Por favor. Não, é no microfone. Nossa, se prepara para a lapada. Peraí. Essa citação é de quem? Qual? Essa que você leu. É do comentário de Augusto de Hernandes Dias Lopes. Certo. Só tem valia se for Hernandes Dias Lopes, é? Não é. É assim. Para você que quer
esse estudo que eu dou, eu tenho como base o comentário. Para vocês verem como é tão rico, eu tenho um comentário de Hernandes Dias Lopes, eu tenho um comentário de Dia Carson e tenho o de J.C. Riley, certo? Se você quiser se aprofundar, pega esses aí, que no caso eu tenho como base para o estudo dessa aula, tá certo? Então, com isso, Jesus... Oi, minha irmã. Poliana, Oi. a paz. Olha aí. Sim, amém. Existe uma certa confusão em relação a isso. Muitos cristãos têm essa dúvida, né, em relação a os preceitos de Deus, aí que Ele determinou uns, aí vaso de honra, de desonra, sendo que Deus, a Bíblia é enfática que Ele não pode ser tentado pelo mal. Então, Ele não cria o ser humano para ser mal ou bom. Ele cria o ser humano porque a Bíblia diz que nós somos imagem e semelhança dele. Quando ele fala do vaso de honra e de desonra, em Gênesis, né, no capítulo 4, quando ele fala sobre a oferta de Caim e de Abel, o próprio Deus fala com Caim sabendo o que ele ia fazer. Ele diz no versículo 4, né? No versículo 6, capítulo 4 de Gênesis, versículo 6 diz: Então disse Deus a Caim: Por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se, todavia, procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então, Caim não foi predestinado para matar Abel. Deus sabia. Mas Deus avisou a Caim: a sua oferta não foi aceita. Olha o seu coração. Eu conheço o seu coração. Mas você é que decide se você vai fazer ou não. É tanto que o próprio Caim matou Abel, por uma decisão pessoal dele. Deus não determinou que ele matasse, porque a própria Bíblia diz: se ele é bom, ele não pode ser tentado pelo mal, de jeito nenhum. Então, o pessoal às vezes tem essa dúvida, essa variação. Mas o caso de Judas, ele foi predestinado para trair. Não, Deus já sabia que ele ia trair, né? O texto também de Paulo, quando ele fala para Timóteo: olha a questão de Demas, ele estava no meio de nós, ele provou do Evangelho, ele conheceu a nós, andou comigo, mas ele amou mais o mundo do que a Cristo. Ou seja, ele teve uma caminhada, mas no final ele decidiu. Foi o caso aí de Judas. Pelo menos isso é o que eu entendo pela palavra de Deus, nesses versículos. Certo. Sobre a criação, vamos por partes. Sobre a criação, Deus de fato criou o homem e a mulher bom. É o próprio testemunho que o próprio Deus dá acerca da sua criação. Quando ele finaliza, ele olha para tudo e diz: realmente é muito bom. Porém, não podemos esquecer que o pecado manchou a imagem de Deus em nós, certo? Aquilo que fomos criados para ser, nós não somos por conta do pecado. Então, existe os filhos da serpente e existe os filhos de Deus. Isso torna claro no nascimento de Caim e de Abel. Quando Eva e Adão pecam, né, aí Deus vai ao encontro com eles, há a graça de Deus naquele pecado, porque Deus já havia determinado que aquele que pecar morrerá. Isso já é dito a Adão antes da queda. Aquele que pecar, este morrerá. Porém, quando Adão e Eva caem, Deus não é que ele revoga, mas a maldição onde era para ser abundante, Deus derrama da sua graça. Porque aquele que pecar morrerá. Porém, Deus concede a nós a oportunidade de sermos vivificados. Isso é graça. Isso já é manifestado em Gênesis, capítulo 3 e 4. Isso já é revelado. A graça também diz que a mulher, ela teria teria essa... eita, que está gaguejando agora. A mulher, ela daria luz a filhos. Isso é graça, mesmo que por meio a dor.
por conta da maldição, aquele que pecar morrerá. Não haveria mais da graça, porque quando Deus abençoou o homem e a mulher, Ele diz para que eles multipliquem e cresçam por sobre a face da terra. Quando o pecado entra, isso se tornaria impossível. Prestem atenção. Isso se tornaria impossível para a mulher conceder a luz. Porque agora quem está operando é o reino de morte. Não haveria mais essa possibilidade, porque o homem escolheu pecar contra Deus. Deus abençoou, Deus deu uma condição, o homem preferiu ir contra a ordenança do Senhor. E Deus, em vez de operar o juízo, Ele derrama da sua graça. Não seremos mortos, experimentaremos a morte física, mas não a morte eterna. Ele concede para nós um meio de salvação, um meio de graça, porque da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. A partir de então, uma dualidade de povos que vão existir. E Caim e Abel deixam isso muito claro na teologia da salvação, no Antigo Testamento, em Gênesis. Veja que quando eu digo que a gente precisa conhecer base, eu falo desse tipo de base que a gente precisa conhecer. A gente precisa conhecer o princípio de todas as coisas. Caim e Abel representam os dois povos que agora serão levantados por sobre a terra. Abel representa a semente da mulher. Caim representa a semente da serpente. Porque agora dois povos terão essa divisão no mundo criado por conta do pecado. Mas mesmo Abel, mesmo Caim, na verdade, sendo filho da serpente, sendo descendente da serpente, isso não implica que Deus não possa executar da sua graça. Deus estava lá, Ele viu e contemplou o coração de Caim. Ele viu que o desejo de Caim era matar o seu irmão Abel, porque Abel agradava a Deus e ele não. As obras de Abel testemunharam contra Caim, porque Abel era filho de Deus e ele expressava a graça de Deus naquele lugar. Então, quando Caim via, ele não tinha inveja de Abel. Ele tinha raiva, porque Abel era aquilo que ele não era. E quando vão até Deus e Deus se agrada da oferta de Abel e não da de Caim, não era pelo tipo de oferta que foi apresentado, mas porque é o Deus que sonda e conhece o coração. Deus sabia do coração de Caim e de Abel, como Deus também conhecia o coração de Judas e dos seus discípulos. Deus conhecia. Por mais que você acredite que ele tenha sido predestinado para essa, que não é uma realidade, isso não isenta Judas do pecado que ele cometeu. Porque ele estava com a luz do mundo. Ele aprendeu diretamente do seu Senhor, do seu Salvador, que era para ser e que não foi. Ao contrário, o seu coração ficou mais endurecido, ao ponto de que todas as vezes que o nome de Judas é levantado nos evangelhos, ele é destacado como traidor, como mentiroso e como ladrão. E isso é interessante nós destacarmos, porque sim, de fato, ele não foi especificamente designado para aquela obra, mas Deus conhecia o coração dele. Deus, pela sua ciência, onipresença, onipotência, ele sabia do coração de Judas. Mas isso não tirou Judas da responsabilidade de ter se arrependido dos seus atos. Concordam com isso? Entendem isso? A questão não é concordar, não. É vocês entendem isso de verdade? Vocês compreendem isso de verdade? Porque qualquer um pode concordar com o que quer. Mas é o fato de esse entendimento ser válido para nós. Desde o início da criação, o pecado manchou aquilo que era para ser incorruptível em nós. Aquilo que nós fomos criados para ser. E esse pecado acaba aqui trazendo um caos para a realidade que Deus havia construído, criado. E é o próprio Deus que derrama dessa graça por sobre o homem.
E quando Deus endurece o coração do homem para que ele não compreenda, nem entenda a sua palavra e a sua verdade, não é porque Deus é um Deus mau, corrupto, ele é ganancioso, ele é não é nesse tipo. Deus apenas conduz o homem a ser aquilo que ele determinou a ser desde o princípio. Senhor da sua própria vontade. Senhor do seu próprio destino. Por isso que é graça. Por isso que é graça. Isso é um motivo de louvor e gratidão a mim e a você que está aqui nesta manhã. Não é porque somos merecedores. Não há nada em mim e em você que Deus possa olhar e dizer, olha que coisa linda. Não há. É Deus que nos alcança, é Deus que vem ao nosso encontro, é Deus que nos limpa, é Deus que nos purifica, é Ele que nos concede o seu Santo Espírito para que possamos caminhar e prosseguir em santidade até que Ele volte. Porque se isso não acontecesse, meus irmãos, muitos não estariam mais aqui. É Deus, somente Deus, que pela sua graça concede graça a nós de permanecermos, de continuarmos, de sermos diferentes. E por que não aconteceu com Judas? Porque já estava na Escritura? Não, porque ele olhou, ele viu a luz e preferiu continuar na escuridão. E através dele foi que a profecia se cumpriu. Através dele é que a profecia se cumpre. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou. Eu vos digo essas coisas, eu vos digo que tem um traidor, porque vocês, mais um pouquinho, vocês vão saber que vão me trair, que eu serei traído por um de vocês. Mas preste atenção, eu estou dizendo isso aqui para vocês, de antemão, para que vocês saibam que eu sou Deus. Para que vocês saibam que eu prescruto e conheço o caminho do seu coração. Nas mais densas trevas que nele está, eu estou lá. Eu vejo, eu sei, eu conheço cada sentimento, cada palavra proferida da sua boca, cada intenção do seu serviço. Cada vez que você se levanta e se volta contra mim, eu sei. Mesmo que você coloque uma máscara e venha aqui todo contente me servir, eu sei quando você estava em casa e murmurou, dizendo, nossa, eu tenho que ir para a igreja. Eu sei que no meio do seu coração, o Senhor diz que há caminhos maus. Eu sei que nós nos deleitamos muito mais com as coisas desse mundo. Queremos ter, queremos ser, queremos possuir. Mas não queremos ser reconhecidos como povo de Deus. Um povo que vive separado deste mundo, mas achamos mais bonito, deslumbrante o que o mundo faz. Eu não quero me sacrificar em prol do meu casamento, porque eu não sou feliz. Eu vou ser feliz. Eu não quero abdicar do meu trabalho, muitas vezes, para dar e ensinar a palavra de Deus para os meus filhos. Ah, tem a igreja. Eu não quero me doar por amor ao meu irmão, porque meu irmão falou contra mim. Porque ele se levantou contra mim. Ah, não vou servir mais não. Povo hipócrita, falso. Meu irmão, olhe para você. Olhe para o seu coração. Se você não consegue ver, peça ao Senhor que ilumine, porque Ele é a luz do mundo e ilumina toda a treva que há. Senhor, eu não consigo ver, mas mostra-me, revela-me. Mas não, é melhor me achar, me colocar num lugar de superioridade. Ah, eu sou o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Eu sou. E isso vos digo para que vocês saibam e creiam nessa realidade. Cristo está dizendo quem Ele é aqui, para os seus discípulos. Quando os judeus, os fariseus, a liderança religiosa vinha até Jesus e dizia e perguntava quem Ele dizia quem era, Jesus falava quem Ele era. Eu sou a luz do mundo, eu sou o pão da vida que desceu do céu. Eu sou. E aqui ele se manifesta agora para os seus discípulos. Eu sou o Todo-Poderoso.
Eu sou. Em verdade vos digo que quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. Quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Esse versículo 20, ele está intimamente ligado ao versículo 19, tá? Quem eu sou, né? E o versículo 20 revela de quem de fato Deus é. A intimidade do relacionamento entre o pai e o filho, ela é declarada nestes detalhes aqui, que quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe diretamente aquele que me enviou. E quem foi que enviou a Cristo? Deus, tá? Diretamente, essa intimidade, relação e serviço entre o pai e o filho é declarada. A missão de Jesus, ela é atribuída à autoridade do próprio Deus, porque ele está ali porque alguém o enviou. E Jesus antecipa a compreensão do capítulo 20, versículo 21, fazendo paralelo entre a sua própria missão e a missão dos seus discípulos, porque ele diz assim: em verdade vos digo que quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. Ele já está antecipando aquilo que os seus discípulos fariam após a sua morte e ressurreição. Ele antecipa essa declaração aqui e já deixa os discípulos de sobreaviso sobre o papel que eles deveriam cumprir. E agora, definitivamente, o traidor ele vai ser revelado, tá? O próprio Jesus, ele se angustia, como diz o versículo 21. Ditas estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. Por que Jesus se angustia? Se ele já sabia. Ora, por tudo aquilo que eu já falei, Hernandes Dias Lopes disse aqui, né? Na citação que eu falei, ele diz que Judas estava com Cristo 3 anos de ministério. Não é pouco tempo não, meus irmãos. Com 3 anos você casa e tem filho. Não é pouco tempo não. 3 anos é muito tempo para você conhecer uma pessoa. Ninguém pode dizer aqui: eu vivi com fulano 10 anos e eu vim conhecer ela agora. Não, ela sempre deu sinal, você que foi tolo demais para não ver. Em 3 anos é suficiente para você conhecer uma pessoa verdadeiramente. Ele provou e viu quem Jesus era. E mesmo assim, o seu coração ficou obscurecido. Ele teve a oportunidade de ser transformado e ele rejeitou essa oportunidade. Por isso que Cristo se angustia. Ele amou. Vocês entendem que Cristo amou a Judas? Ele amou, mesmo sabendo quem ele era. Da mesma forma que Cristo nos ama, mesmo sabendo quem nós éramos e quem nós somos. Ele continuou amando. Veja como é intransponível o amor de Deus com o nosso amor que nós sentimos. O quanto ainda estamos longe de revelar aquilo que Deus quer que nós sejamos. Ele amou aquele que iria traí-lo. Ele amou aquele que roubava das ofertas. Ele amou aquele que mentia contra ele. Ele amou. E por isso ele se angustia. Fazia parte da comunidade, comia do seu próprio pão. Deus partilhava dele mesmo para com Judas. E por isso isso aconteceu, e por isso é um motivo da angústia de Jesus. Ele se angustiou o espírito e afirma. Veja que isso tem relação com Judas, porque após essa declaração de João, ele faz essa declaração, ele afirma categoricamente: em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. Alguns textos está afirmar, em algumas traduções está testemunhar, o martírio, no grego. Certo? E isso é uma prova de que Deus está testificando, Jesus está testificando que de fato aquilo aconteceria. Ou seja, mais uma vez, prova para o leitor, para mim e para você, que ele já sabia do que iria acontecer. Certo? Então, os discípulos olharam uns para os outros. Nossa, só estão os 12 aqui. De tanta gente, Deus foi escolher 12 e não tinha um traidor no meio. Quem é? Quem é o traidor? Aí isso deve ter silenciado a ceia.
Todo mundo deve ter ficado constrangido e entreolhando assim. Quem é o traidor? Sabe aquela brincadeira de detetive e ladrão, que você senta numa roda, aí pisca um, quem é o assassino é o que pisca. Aí tem um detetive que tenta adivinhar. Estão brincando desse jogo ali agora. Quem é o traidor? Quem é? Quem é este? Ora, ali estava conchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. João, mesmo sendo o escritor deste evangelho, ele não se cita em primeira pessoa aqui. Ele faz uma alusão a ele mesmo. Nós sabemos, né, que João é o discípulo a quem ele amava. E aqui, para muitos, e até para a comunidade LGBTQIA, não sei o que mais lá, eu não sei, eu não decoro isso não. Não tenho muito tempo para isso não. Aí, utilizam desses versículos para testemunhar que havia um relacionamento naquela época de Jesus, né? Da mesma forma como eles citam o relato de Davi e Jonatas, porque Davi amava Jonatas e Jonatas amava Davi, eles usam desse texto para dizer, né, que havia um relacionamento homossexual entre eles. Não, por favor, isso aí cai por terra em nome de Jesus, isso é invenção humana. E da mesma forma aqui, porque para a nossa cultura, meus irmãos, é muito estranho, muito esquisito você ver um homem chegando e se recostando no peito do outro. Nem que seja seu filho. Enquanto criança, você ainda deita no colo, bota assim no peito, ainda vai. Mas quando cresce, você não faz mais isso. Ainda mais entre dois homens já adultos. É muito estranho você ver para a nossa cultura ocidental. Porém, para a cultura oriental, e principalmente no contexto do Oriente Médio, certo? Como também ainda hoje é costume, no Oriente Médio, como também em algumas regiões da Ásia, o fato de você verem dois homens andando na rua de mãos dadas. Isso não é uma expressão de homossexualidade para a cultura deles, isso é uma expressão de amizade. Aí você veja como é estranha essa questão de cultura, porque se um homem ou uma mulher, para essa mesma cultura, andar de mão dada no meio da rua, é um ato libidinoso. Mas dois homens podem andar de mãos dadas. Mas quando nós, dessa cultura, olhamos achamos estranho. Achamos muito esquisito isso, mas isso é um contexto cultural, isso era real. Então, quando diz aqui que João estava aconchegado, próximo a Jesus, e quando Pedro, né, curioso nadinha, se recompõe, né, do susto que ele leva de que alguém vai traí-lo, quando ele se recompõe do susto, aí ele olha para João, já que João estava perto de Jesus, era o que ele amava, e Jesus não ia brigar se ele perguntasse, talvez o pensamento de Pedro fosse esse. Aí o que é que ele faz? Pergunta quem é, né? Aí João só faz levantar a cabeça assim, quem é, Senhor? Né? E se ele estava reclinado em Jesus, então João estava de costas, e ele simplesmente reclina o seu corpo para trás. É o que o texto diz aqui, tá? Então, por favor, não interprete isso de uma forma maldosa. Repreenda o seu coração aí malicioso, tá? Isso é questão cultural, mas isso aqui aconteceu de fato, segundo o relato do evangelista. E João pergunta a Jesus quem era. E Jesus, ele responde com uma senha, com um código, né? Aquele a quem eu der o pão molhado, chuchado no vinho, a quem eu der esse é que vai me trair. João já estava sabendo, né? João já estava sabendo. Mas como não, aqui o relato diz que dá a entender que isso foi declarado abertamente. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Ele deixa bem claro a quem deu. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Satanás, ele já havia colocado no coração de Judas essa intenção de trair. Nós vimos isso no versículo 2. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes. Ele já havia lançado a seta no coração de Judas. Ele já havia lançado o dardo para ele ir contra Jesus. Porém, aqui a coisa vai de fato acontecer. Certo? Porque quando Jesus entrega o pão molhado, aí o próprio texto vai dizer que Satanás entrou
nele. E o que nós podemos aprender aqui, meus irmãos? O fato de que uma pessoa, para ser considerada aliada do inimigo, se eu posso assim dizer, fazer essa analogia aqui, ela não precisamente está com o espírito, com Satanás dentro dela. Satanás utiliza dessas artimanhas, ele lança dardos, como o próprio Paulo, lá em Efésios capítulo 6, quando pede para nos revestirmos de toda a armadura de Deus, ele pede para quê? Nessas armaduras, que usemos o quê? Para que seja o quê? Para que seja apagado os dados inflamados do diabo, tá certo? Ele usa dessas setas. Ele sabia que Judas não era. Ele vai para aquele que é mais suscetível. Por que Satanás sabia que Judas não era? Por causa do seu testemunho. Ele era mentiroso, ele era ladrão e ele já intentava contra Jesus. Então ele utiliza dessas setas para atingir aquela pessoa, que no caso foi Judas. Quando Judas determinou no seu coração isso, então Satanás vai e entra nele, para que as suas ações sejam em todo o tempo concluídas. Para que a sua ação ela seja finalmente concluída. E preste atenção também num detalhe simples que muitas vezes nós deixamos de passar. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então Jesus disse: o que pretendes fazer, faze-o depressa. Quem deu a ordem? Compreendem? Quando Satanás entra, vou dizer entra para não dizer possui, entra, né? Quando ele entra em Satanás, Jesus volta-se para Judas e diz: aquilo que você tem que fazer, faça. Jesus sabia que a sua hora havia chegado. Jesus sabia que estava próximo o momento dele cumprir a vontade do Pai, finalizando por completo o seu ministério. A nova aliança precisaria ser afirmada, retificada. Isso deveria acontecer. Então, Deus, Jesus, ele fala para Satanás: o que tem que fazer, faze logo. Por quê? Porque é uma agenda que precisa ser cumprida. Há uma vontade que precisa ser realizada. E você vai ser usado para isso. Isso acontece por determinação do próprio Deus. Não foi porque os judeus se voltaram contra Jesus, não foi porque simplesmente Judas se revoltou contra Jesus, não foi porque o mundo arquitetou que Jesus fosse preso e morto, mas para que a agenda de Deus fosse cumprida e estabelecida e a sua vontade fosse realizada, foi que isso aconteceu. Foi que isto se cumpriu, isso aconteceu. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que fim lhe dissera isto. Pois como Judas era quem trazia a bolsa, ele era o tesoureiro do grupo, então pensaram que Jesus dissera para ele fazer alguma coisa. Se tu tem que fazer, faz logo. Né? Se tu tem que comprar pão, vai logo. Se tu tem que dar uma oferta aos pobres, vai logo, porque a gente vai estar perto de terminar aqui. Os discípulos entenderam isso. Mesmo Jesus molhando o pão e entregando, veja como a mente deles ainda era muito fechada e muito limitada com relação a isso. E ele, tendo recebido a porção, ele saiu logo e era noite. Uma coisa bem interessante que eu gostaria de destacar aqui para vocês era essa relação de Judas. Eu já falei aqui sobre o ministério de Jesus e como Judas participou dele. Eu já falei aqui sobre alguns pontos dessa relação entre Judas e Jesus. Jesus despede a Judas e ao mesmo tempo revela que ele é o Senhor de todos e que ele era plenamente Senhor de toda a situação. Todos os detalhes de sua paixão, inclusive a hora certa de cada coisa acontecer, estavam exclusivamente em suas mãos e não nas mãos de Judas ou de Satanás. A hora de Jesus havia chegado e era necessário que se cumprisse isso. Então a saída de Judas era a senha final para o começo da sua paixão. Jesus vê essa hora amarga como o momento de sua glorificação e da glorificação do seu Pai.
Com isso, concluindo aqui essa parte de Judas, né, que ele vai se retirar, e a partir de então suas ações são totalmente direcionadas por Satanás, até o fato dele se suicidar é também uma ação dessa relação, mas eu não vou falar isso agora, tá? Perceba que Jesus, a palavra, João anteriormente sempre destaca Jesus como a luz do mundo, não é assim? Por favor, foco aqui para a gente concluir. A palavra de Deus sempre destaca Jesus como a luz do mundo. João, no início do seu evangelho, diz que destaca claramente que Jesus era a luz do mundo e que veio para iluminar. O fato de Judas sair e João ainda destacar que era noite tem duas aplicações. Ele não está falando simplesmente da conotação cronológica, para saber que era noite, já estava de noite, a ceia, a noite e tudo mais. Mas é para relatar ainda mais intrínseco, mais profundo, a escuridão que havia no coração de Judas. Ele estava diante da luz que ilumina todas as trevas, porém ele quis permanecer na escuridão. O fato de João destacar aqui que era noite, não é simplesmente para mostrar a realidade do dia em que eles estavam e o momento que isso aconteceu, mas é para destacar também a escuridão que havia, as trevas que havia no coração de Judas. Isso é o que nós destacamos aqui nesta manhã. A questão dessa relação, no sentido de que precisamos, muitas vezes, todos os dias, todas as horas, se for o caso, nos colocarmos diante do Senhor e pedir para que Ele nos socorra. Socorro em que sentido? Das adversidades que virão? Não, socorro de nós mesmos. No socorro de nós mesmos. Sabe por quê, meus irmãos? Judas fazia parte dos 12. Ele havia sido escolhido pelo próprio Jesus. Mas isso não significa que todo escolhido é, de fato, um salvo. Ele acompanhou Jesus, ele viu Jesus, ele experimentou de Jesus. Jesus o alimentou, tanto espiritualmente como fisicamente. E mesmo assim, isso não foi suficiente para garantir a salvação de Judas. Para garantir que ele é de fato. E eu gostaria de fazer que vocês fizessem essa ponte com a nossa vida e com a nossa realidade. O fato de você ter conhecimento da palavra, o fato de você servir no reino do Senhor, o fato até de você ter alto cargo, assim como Judas teve, não garante a você salvação. O que garante a salvação é Cristo Jesus. Então, o conselho e o chamado é para arrependimento. Se você, nesta manhã, que está ouvindo essa mensagem, Deus te chama para arrependimento. Não ache que a sua vida, as suas obras, o seu ministério, a forma como você mascara as coisas para a igreja e como é você dentro de casa, que Deus não está vendo. Deus vê. Deus sabe, Deus sonda, Deus conhece cada um aqui do seu povo. Ele sabe quem é seu. Então, meus irmãos, precisamos desesperadamente ir à presença do Senhor, para que o Senhor nos conceda a sua revelação. Nós não sejamos enganados achando que servimos e que somos aprovados e que fazemos parte com Deus, quando na verdade nós não fazemos. E só quem traz essa revelação é a palavra e o próprio Senhor. Então precisamos clamar a Deus para que Deus se revele continuamente a nós. Porque à medida da revelação da sua palavra e dele mesmo para conosco, é que nós vamos ter a certeza de quem nós somos. Não mascare, não finja, porque Deus sabe, Deus sonda, Deus conhece e Deus vê. Amém? Senhor, nosso Deus e Pai, louvamos e bendizemos o teu santo nome. Quero, Senhor, te agradecer, porque os teus pensamentos não são os nossos pensamentos. Quero te agradecer, Senhor, porque a tua vontade não é a nossa vontade. Pai,
Purga-nos, Senhor. Trata conosco. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, revela-se poderosamente no nosso meio. Traz, Senhor, a tua luz para o nosso coração, para que todas as trevas que habitam nele possam ser dissipadas. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, concede-nos a graça, Senhor, e a sabedoria de te ver, de te conhecer, de ter parte contigo, Senhor. Que sejamos meros discípulos teus, ó Pai, não apenas de palavra, não apenas de serviço, mas em amor a ti e por ti, Senhor, para que a tua glória seja revelada neste mundo mal, através de nós, para que nós sejamos pedra de tropeço para este mundo e que nós não tenhamos mau testemunho para as pessoas que estão lá fora. Quantas vezes temos envergonhado o teu santo nome, Senhor, porque achamos-nos suficiente, queremos ser mais daquilo que nos convém, quando o Senhor, por meio da sua palavra, nos coloca em nosso devido lugar. Pai, não há sabedoria humana que se sobreponha ou se sobrepuja à tua sabedoria, porque tu és a verdadeira sabedoria. Não há conhecimento, Senhor, humano que se sobreponha à tua revelação. Pai, se sabemos e conhecemos alguma coisa, é porque tu, pela tua graça e misericórdia, nos ilumina. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, tira do nosso meio toda arrogância, toda jactância, todo orgulho, toda soberba. Nos faz sermos servos teus e dos nossos irmãos, para o louvor da tua glória. Não para que nós sejamos conhecidos, Senhor, mas para que o teu nome seja glorificado, para que possamos, Senhor, estar cada vez um pouco mais, de que seja como um grão de areia, sermos mais parecidos com o Senhor. Ó Pai, diante da revelação da tua palavra, nos confronta, nos revela, Senhor, a nossa condição. Nós somos pecadores, miseráveis, vis, estamos tão longe de ti, Senhor, estamos tão longe daquilo que o Senhor almeja e deseja que nós sejamos. Ó Pai, que nós não venhamos manchar, Senhor, a tua glória. Nós não venhamos desprezar o teu sacrifício por nós, a tua obra, a tua majestade, a tua santidade. Faz-nos mais santos, porque tu, Senhor, és santo. Faz-nos, Senhor, mais amorosos, porque tu és um amor em pessoa. Tu és a própria expressão de amor, ó Deus. Faz-nos, constrange-nos a buscarmos a nossa vida de purificação, de santidade, para que o nosso desejo nessa vida, Senhor, Senhor, olhar para o espelho e não nos vermos, mas passamos a ver a ti, Senhor. Que este mundo veja a ti, Senhor, por meio das nossas vidas. Pai, tentamos e desejamos tantas coisas mundanas, quando a verdadeira alegria, bonança e paz nós encontramos em ti. Concede-nos o desejo de buscar estas coisas para nós. Pai, nós temos buscado os ídolos do nosso coração. Por isso eu te peço, em nome do Senhor Jesus, derruba os altares, Senhor, que não são teus. Edifica, Senhor, a cruz em nossa vida, porque é por meio dela que temos aliança e acesso diretamente ao nosso Deus Criador. Temos buscado, desejado, almejado as coisas deste mundo, e o teu reino, Senhor, tem ficado de lado. Temos querido, desejado ardentemente aquilo que o mundo quer, aquilo que o mundo tem, quando o Senhor nos oferece aquilo que é de mais excelente para nós. Ó Pai, converta o coração dos pais. Ó Deus, coloca neles o intuito de obedecer a tua palavra. Derrama, Senhor, o entendimento da autoridade que o Senhor concedeu a eles, de serem sacerdotes em sua casa, de instruir os seus filhos na tua palavra. Concede graça às mães e sabedoria para que possam instruir os filhos na tua palavra, nos teus caminhos. Por mais que no seu coração corrupto não desejem estar aqui, mas concede-nos a sabedoria de induzi-los a buscar a tua presença, porque na tua presença, Senhor, há plenitude de alegria, há plenitude de paz, há plenitude de gozo, há plenitude de vida. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus, converta também o coração dos cônjuges
Aqueles que buscam e almejam divórcio como a conclusão ou a satisfação para buscar outras coisas, que eles possam se arrepender ardentemente, que eles possam viver para o louvor da tua glória, assim como o Senhor nos amou em todo o tempo, que possamos amar o nosso cônjuge, porque a Ele, assim como nós, são imperfeitos. Ó Deus, derrama a tua graça sobre nós, abençoe o teu povo, levanta, reaviva-nos, ó Deus, para o louvor da tua glória, sopra do teu Espírito sobre nós, derrama, Senhor, um desejo ardente, um arrependimento dos pecados e um desejo ardente de viver para a tua glória, reaviva o teu povo, levanta-nos, Senhor, para que a próxima geração possa testemunhar de ti, da tua palavra, para que os nossos filhos cresçam vindo o nosso testemunho e o nosso amor por ti, que eles cresçam nesse temor também, para que se levantem homens e mulheres que não se rendem a este mundo, que se levantem contra as trevas, contra este mundo mau, que não tenham vergonha de ti e de falar o que é a verdade, mesmo que o mundo diga que não é, que é relativo, mas que eles possam ser assim como também nós, ó Deus. Para que a próxima geração possa se levantar, precisa nos reavivar hoje para o louvor da tua glória. Ó Deus, ajuda-nos, ó Deus, perdoa os nossos pecados, perdoa-nos, ó Deus, por tantas falhas, perdoa-nos, ó Deus, em nome de Jesus, amém.